Olá, alunos! Dando sequência a mais uma aula de História, ainda sobre o tema A Era Vargas, o Estado Novo. Aqui vão as orientações para que vocês assistam a esse vídeo e vão acompanhando com o livro didático a página 112 e 113. Faça uma boa leitura desses textos para que vocês consigam compreender melhor esse período. E você irá transcrever em seu caderno de História a educação, reformas e avanços que está na página 112. E terá outras atividades para a próxima aula. Então vamos ver um pouquinho um resumo da aula anterior sobre o Estado Novo. Então o Estado Novo foi a terceira e última fase da Era Vargas. Durou de 1937 a 1945 e sucedeu, portanto, as fases do governo provisório, foi 1930 a 1934, e do governo constitucional, de 1934 a 1937. A característica principal do Estado Novo era o fato de ter sido propriamente um regime ditatorial inspirado no modelo nazifascista europeu, então em voga à época, que se usava, que estava em moda à época, conforme vocês já viram na aula anterior. Aí teve a implementação do novo regime. O Estado Novo foi implementado no dia 10 de novembro de 1937, foi comunicado à população brasileira por meio do programa de rádio Hora do Brasil, pelo próprio Vargas. As ações tomadas golpeavam diretamente as instituições democráticas. O Congresso Nacional foi fechado, bem como as assembleias estaduais e câmaras municipais. O Poder Executivo passou a ter o controle efetivo sobre as demais instâncias de poder, com o pleno apoio das lideranças militares, conforme vocês já acompanharam. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre a construção da identidade nacional nesse mesmo período, ainda dentro do Estado Novo. Os discursos oficiais do regime pregavam a formação de um novo homem para o novo regime político do país, identificado com a ideia de fortalecimento da nação e com o sentimento de brasilidade. A ideia de uma identidade nacional não era nova no Brasil. Desde o século XIX e o início do XX, já era uma preocupação de setores da intelectualidade brasileira identificar e valorizar os traços fundamentais da nossa sociedade, da nossa cultura, do povo brasileiro, inspirando, por exemplo, os artistas românticos e depois a Semana de Arte Moderna de 1922, que foi uma semana de intelectuais, de pintores renomados, que fizeram todo o movimento em 1922. Contudo, com o Estado Novo, a construção de uma identidade nacional brasileira transformou-se em política de governo, na qual a educação e a cultura desempenharam um papel estratégico. A exaltação de um ideal nacionalista era muito útil à política centralizadora do governo de Vargas, interessada em criar uma associação entre um líder forte, um brasileiro orgulhoso de sua identidade e um país integrado à modernidade. Esse propósito muitas vezes contrariava os interesses das elites regionais. Elas acabavam ficando um pouco insatisfeitas com esses ideais, né? Mas tudo isso era a intenção de colocar nos brasileiros a nacionalidade, para que eles amassem o país, que fossem mais patriotas. Era isso que era pregado no Estado Novo. E com isso, eles também acabaram desenvolvendo essa arte nacionalista nesse período. Então, o movimento modernista, que despontou no Brasil nos anos de 1920, que depois em 1922 veio a Semana de Arte Moderna, esforçou-se por recuperar as raízes da cultura brasileira e expressar na arte os traços fundamentais da identidade nacional. O fato do ideal nacionalista aproximar o Estado Novo
da estética modernista levou o governo de Vargas a patrocinar e divulgar muitos artistas, como o paulista Cândido Portinari, um grande pintor, né, dessa época, e que é de Brodowski, que vocês, eu tenho certeza, já viram e já desenharam obras dele através das aulas de arte que vocês têm. Esse artista aproximou-se dos modernistas e desenvolveu uma pintura marcada por temáticas sociais, como a tela café, por exemplo, que ela foi produzida em 1935, anos antes da instauração do Estado Novo. Agora eu quero que vocês observem a obra e realizem as atividades a seguir. Aqui está em dupla, mas vocês vão fazer ela individual. Então, para essa aula 2, o que vocês irão fazer? Vocês vão lá no livro didático, abrir a página 113, Arte Nacionalista, que é exatamente esse texto que nós acabamos de ver. E vocês irão fazer esse trabalho, o desenho do Portinari, que é o café, esse óleo sobre tela de 1935, no caderno de vocês. Tá? Então, vocês vão trabalhar com essa pintura de Cândido Portinari, que vem exatamente desse período, do Estado Novo, que é uma arte nacionalista, onde mostra como que era o dia a dia na fazenda de café, como que estavam esses trabalhadores nessas fazendas. Então, é uma arte social. Então, bom trabalho a vocês.